Olá, boa noite. Terça-feira, 7 de abril. Bem-vindo. Veja agora os destaques de hoje do segunda edição. Polêmica na Serra. Na Semana da Páscoa tem prefeito permitindo a abertura de comércio de chocolates, enquanto outros mantêm lojas fechadas. Depois de um mês preso no Paraguai, Ronaldinho sai da cadeia, mas ele ainda não pode voltar ao Brasil. Saiba por quê. Necessárias e obrigatórias. Saiba quais cidades estão obrigando a população a usar máscaras para sair de casa. O doutor está na tela. Saiba como pacientes estão usando a tecnologia para manter o tratamento médico sem sair de casa. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E não poderíamos começar falando de outro assunto, o coronavírus que atingiu em cheio o setor de turismo. Na Serra Gaúcha, toda a programação prevista para a Páscoa deste ano foi cancelada. Gramado permitiu a abertura das lojas de chocolate nesta semana. Para atrair os clientes, tem empresário dando até 50% de desconto. Hotéis fechados, restaurantes fazendo apenas entrega a domicílio. Ruas vazias. O cenário atual de Gramado impressiona até quem mora aqui há anos. Esses 20 anos sempre teve assim baixa temporada em fevereiro, né? Mas sempre tinha o quê? 1.000 pessoas andando na rua e hoje, né? Zero, nada. A decoração de Páscoa, mas sem turistas tirando foto, é um sinal de que a data neste ano vai ser bem diferente por aqui. As fábricas de chocolate já trabalham com estimativas de prejuízo, com grandes estoques retidos. Atendendo aos pedidos do setor, a prefeitura alterou decretos e permitiu a abertura das lojas durante essa semana. Os comerciantes também estão preocupados com a segurança dos consumidores e com as regras do decreto municipal. Esta loja, por exemplo, encontrou uma solução bem criativa. Desenhou patas de coelho no chão com a distância de 2 metros entre elas, para organizar a fila aqui do lado de fora. Dentro será permitido apenas 4 clientes por vez, além da higienização constante. Mesmo com as restrições e com o fraco movimento nas ruas, os comerciantes comemoram a abertura das lojas de chocolates. É um alívio em função da gente poder entregar para o cliente, né? E também a oportunidade de ele estar vindo até a loja e ver o produto, né? Porque comprar no catálogo ou, né, nas redes sociais acaba limitando, né? Então, a gente está bem otimista, sim. O que eu recebi foi uma encomenda dos meus pais, que são idosos. A gente está segurando eles em casa. Então, eles fizeram uma listinha para eu vir fazer as compras para eles. Pois é, na cidade vizinha de Canela, que fica ali do ladinho, né? O entendimento da prefeitura é que o isolamento segue sendo necessário. É o que explica o secretário de Turismo da cidade. Nossa maior fortaleza é o turista. E o turista não está aqui, porque não tem hotel aberto, não tem pousada aberta, o comércio não está aberto, os parques não estão abertos, há uma rigorosidade muito grande. Hoje nós comunicamos oficialmente às empresas nacionais para que não aluguem mais casas por temporadas. Quer dizer, então todo esse trabalho está sendo feito para manter a segurança e da saúde de cada cidadão. Agora, vai de cada decreto, vai de cada cidade, ver como é que vai se comportar até ter o primeiro problema, vamos dizer assim, né? Agora, acredito eu que se vier ter uma flexibilidade de abrir ou não, a rigorosidade na questão da vigilância da saúde vai ser muito grande, pode estar certo disso. A gente entende a importância do turismo, da atividade turística nessas cidades. Por exemplo, Canela depende, 70% de sua população depende do turismo. Mas, e tem sempre este mas, porque a gente frisa, que adianta a atividade econômica se a saúde não estiver bem? Agora é um tempo de exceção, infelizmente. E tem cidade obrigando a população a usar máscaras. Quem nos explica é a Bruna Tasqueto, ao vivo de Santa Maria. Bruna, que história é essa? Boa noite. Oi, Glauco. Boa noite para ti, boa noite para o pessoal que está em casa.
Olha só, a Prefeitura de São Cepé, município pertinho aqui de Santa Maria, a partir de segunda-feira vai exigir que as pessoas usem máscaras para entrar em estabelecimentos públicos e privados. Pode ser essa máscara de tecido, que a gente inclusive já ensinou a fazer aqui no jornal, né? E os próprios estabelecimentos é que devem controlar essa entrada, né? Só deixar entrar as pessoas com máscara. O prefeito Léo Girardello disse que vai ter fiscalização e o local que não cumprir essa determinação vai ser autuado, sofrer aí uma sanção administrativa. O prefeito disse que, fez esse decreto, que passa a valer a partir de segunda, porque as pessoas voltaram a sair de casa, estão se aglomerando, estão fazendo fila em frente de banco, em frente de casa lotérica, e essa então é uma medida de prevenção, para evitar o contágio. Disse também que a prefeitura vai confeccionar máscaras para doar para aquelas pessoas que não podem adquirir, que não podem comprar e também não podem fazer em casa. Medida semelhante a Prefeitura de Uruguaiana também está adotando, mas lá essa determinação vai começar a valer um pouquinho mais cedo. Sexta-feira, dia 10, as pessoas também vão ter que usar máscaras para entrar em empresas públicas e privadas. Mas lá tem um detalhe, os caixas de supermercado vão ter que usar aquelas máscaras mais elaboradas, aquelas estilo piloto, de acrílico, porque eles têm um contato mais pertinho, mais direto com a comunidade. E lá também os estabelecimentos vão ser fiscalizados e, se não cumprirem as determinações, vão ser autuados e podem até ter o alvará cassado, Glauco. Então, todo mundo de máscara. Pois é, e todo mundo de olho. Muito obrigado, Bruna. Boa noite para você. E por que tudo isso acontece? Porque as pessoas não obedecem, não entenderam o recado. Tem que ficar em casa, tem que se proteger, tem que usar agora equipamentos. A máscara, a própria máscara, que antes não era aconselhada, agora virou praticamente um item obrigatório. Em algumas cidades, obrigatório. Olha, o governo do estado fechou o convênio para que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul faça testes do coronavírus. A informação foi confirmada hoje pelo governador do estado. Os professores e alunos farão inicialmente um lote de 500 testes. A ideia é acelerar os exames para os pacientes gaúchos, mapeando melhor a pandemia. Com isso, vai ser possível saber que tipo de política adotar quanto ao isolamento social, foi o que disse o governador Eduardo Leite. Pois é, eu mencionei em mapear, então vamos dar uma olhada no mapa. Os números da coronavírus aqui no estado. Dá para ver aí que pela última atualização são 555 casos confirmados, como a gente já tinha mencionado, em todas as regiões do estado. Porto Alegre é o município mais atingido, 272 casos. Dá para dizer que é a metade do total aí, concentrado aqui na capital dos gaúchos. E uma informação nova, olha quem está em segundo lugar, qual o município que depois de Porto Alegre é o mais atingido? Caxias do Sul, ultrapassou Bagé. Bagé a gente já havia mencionado que era aquela cidade que teve um profissional de saúde que teve contato com várias pessoas e contaminou provavelmente várias pessoas. Pois é, agora Bagé está em terceiro nesses números com 27 casos. Caxias está com 31 e passou. Depois vem Novo Hamburgo, em quarto lugar, com 23. Teve 2 óbitos, 2 mortes. Passo Fundo, Canoas, Bento Gonçalves e por aí vai. Permanecemos com 8 mortes em todo o território gaúcho. Esta é uma boa informação. Nós queremos também dar uma olhada aqui, na faixa etária do público que é mais atingido, tá? 60 a 69 anos é o público mais atingido, segundo os dados que estão disponibilizados. Não, é o segundo, 30 a 39. Olha a surpresa, 30 a 39 pela última atualização, 109 casos e de 60 a 69 anos, 100 casos. Ou seja, fortalece aquilo. O público idoso é realmente um alvo, mas todos estão suscetíveis ao novo coronavírus. Depois de um mês de detenção no Paraguai, a Justiça aceitou o pedido de prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho e o irmão. Eles foram liberados do presídio depois de uma audiência onde os advogados de defesa ofereceram uma fiança de cerca de 8 milhões de reais. Os irmãos vão ficar num hotel de luxo no centro de Assunção com vigilância policial e à disposição da Justiça. Ronaldinho e Assis estão sendo investigados por uso de documentos adulterados para entrar no Paraguai, num caso que envolve empresários e autoridades do país. Mas também não deixamos de
mencionar o assunto coronavírus neste caso aí. Uma das alegações da defesa é a possibilidade de contaminação também dentro da própria cadeia. Não que isso não vá acontecer, logicamente, num hotel, mas, segundo os advogados, também os irmãos ficam mais protegidos. O Paraguai também toma os seus cuidados e a Justiça entendeu que deveria, então, liberar os irmãos que ficam à disposição da Justiça, mas num hotel no centro da capital, Assunção. A ver os próximos capítulos deste caso. No Vale dos Sinos, uma fábrica de armas está sendo usada para fazer protetores faciais. E militares estão ajudando no processo de montagem e embalagem dos utensílios que serão doados para agentes de segurança pública. Essa fábrica em São Leopoldo começou uma linha de produção de um lote inicial de 60 mil máscaras de proteção. O projeto foi possível através de uma parceria da empresa com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós construímos então um ferramental para fazer essa testeira, que é uma testeira de polímero, né? E construímos também o ferramental para fazer a presilha de borracha. E compramos a matéria-prima, que é o acetato, que é essa placa aqui, né? Um fornecedor nosso está fazendo o corte dela. Para ajudar no processo, os militares auxiliam montando e embalando os equipamentos de proteção. E nós disponibilizamos, então, militares do 3º Batalhão de Suprimento para que pudessem mobiliar essa linha de montagem, pudessem estar aqui acelerando o processo de tal forma que essas máscaras cheguem o mais prontamente possível aos nossos profissionais de saúde. As primeiras unidades serão doadas para profissionais da segurança de São Leopoldo e profissionais da saúde do Hospital de Clínicas e Conceição em Porto Alegre. O trabalho também contou com professores, técnicos e alunos da Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Pacto Alegre e outros voluntários. Olha, quando a gente fala em mutirão para combater o coronavírus, esse é um exemplo dos melhores, porque reúne o público da universidade, voluntários, uma empresa privada que produz armamentos. E por quê? Muitas pessoas perguntam, ora, por que pessoas da segurança estão sendo beneficiadas? Porque eles entram em contato diretamente com o público, são também linha de frente, assim como os profissionais de saúde. Parabéns, bela iniciativa e que se repita em várias outras áreas da sociedade, né? Olha só, o número de consultas à distância aumentou com a pandemia do novo coronavírus. A telemedicina, como o serviço é chamado, se tornou uma aliada para que a população não precise sair de casa, nem para ir ao médico. Este pneumologista começou a atender à distância há cerca de 10 dias. Ele responde perguntas, tira dúvidas e usa a telemedicina para diferenciar pacientes com sintomas leves de casos mais agudos de insuficiência respiratória. Ajuda a fazer uma triagem, vamos dizer assim, né? Uma triagem, o paciente que ele tem uma doença leve, né? E tu está conseguindo ver ele ao vivo, né? Perguntando para ele se tem falta de ar, se tem algum sintoma mais grave. As consultas à distância entraram na rotina de hospitais e clínicas nas últimas 2 semanas. O Ministério da Saúde autorizou o atendimento virtual em caráter temporário durante a pandemia do novo coronavírus. A medida emergencial se transformou em uma alternativa segura para reduzir a movimentação de pacientes. A vantagem mais importante nesse momento que a gente está num esforço nacional de reduzir a transmissão do vírus, né? É de justamente evitar contato com outras pessoas. O coordenador da equipe de telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela que a procura pelo serviço dobrou nos últimos dias. A consulta virtual esclarece dúvidas de profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. A gente viu o predomínio de dúvidas a respeito de qual é a definição de caso suspeito. As pessoas também têm muitas dúvidas sobre notificação do caso, o isolamento, como é que é o isolamento das pessoas com sintomas, dos casos suspeitos, e muitas dúvidas também sobre quais são os materiais, as referências que devem ser utilizadas no manejo dos pacientes. O Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul considera justificável a utilização da telemedicina durante a pandemia, para evitar a procura física por centros de saúde. A entidade também alerta que o atendimento à distância precisa estar dentro das normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos.
Pois é, terça-feira de amanhecer gelado no Rio Grande do Sul, fez menos de 4 graus em Bagé, no raiar do dia. Aliás, agora, a noitezinha, tá friozinho aqui também no Morro Santa Teresa. Eu quero falar com a Estael Cias para contar pra gente. Estael, é uma temperatura que veio para ficar um pouco mais? É aquela coisa muito passageira? Boa noite. Boa noite, Glauco. Boa noite para quem, assim como eu, está em casa. Pois é, Glauco, nós temos agora, a partir de agora, as massas de ar polar chegando com maior frequência. Esse frio mais forte serão nas próximas 2 madrugadas, quarta e quinta-feira, um frio mais intenso no Rio Grande do Sul, e depois o frio vai perdendo intensidade, a temperatura vai ficando mais amena. Nesse início de outono, os períodos de frio serão curtos, mas depois tendem a ser mais persistentes. Para amanhã a gente destaca aí, vamos colocar o mapa no ar, destaca um amanhecer gelado e desta vez as menores marcas de temperatura vão acontecer na metade norte do Rio Grande do Sul. Destaque para Caxias do Sul com mínima de 5 graus, assim como também Santa Rosa. A diferença é que em Caxias do Sul a máxima não passa dos 16 graus. Santa Rosa a máxima fica em torno dos 21 graus. Santa Maria, no centro do estado, tem temperatura de 8 graus. São Lourenço do Sul, nas praias de Água Doce, a temperatura também fica baixa, em torno de 11 graus. Tempo ensolarado em todas as regiões. Lá na fronteira oeste não é diferente. Uruguaiana com 8 graus, à tarde será amena. Nas regiões de maior altitude no estado, nos campos de cima da serra, nos aparados, no alto da Serra do Botucaraí, poderemos ter marca ao redor de 0. Quem sabe até alguns décimos negativos no começo desta quarta-feira. Há risco de formação de geada ao amanhecer nessas regiões de maior altitude e à tarde fica amena com temperatura ao redor de 20 graus em muitas regiões. Em Porto Alegre, nos próximos dias, a tendência é de uma manutenção deste quadro de temperatura amena, o tempo é firme, com sol pelo menos até o fim de semana. Glauco. Olha, então, eu dou para te dizer que o gaúcho está quase pasteurizado, porque a gente saiu de uma temperatura alta agora para uma temperatura bem baixa. Muito obrigado, Estael. Dá para puxar aquele cobertor hoje, né? E com certeza curtir uma temperatura nova aí. Muito obrigado, boa noite. Veja daqui a pouco, o medo do coronavírus chega às aldeias indígenas. Os índios não conseguem vender seus produtos e ficam com medo até de que falte alimento. A gente já volta. Voltamos com a segunda edição. O Centro Social Padre Leonardo, aqui em Porto Alegre, atende comunidades de baixa renda e precisa de doações para continuar esse trabalho. O centro está fechado desde o dia 19 de março em função da pandemia, mas continua auxiliando tanto a população de baixa renda como a população de rua e está recolhendo alimentos, produtos de higiene e material de limpeza para distribuir para cerca de 500 pessoas em situação de risco social no bairro Restinga Velha. As informações sobre como doar estão no nosso Facebook. Acesse lá, facebook.com/sbtrs-oficial. Faça a sua parte e ajude também. Olha, os donos da terra esquecidos durante o isolamento. Mais de 32 mil índios vivem no Rio Grande do Sul sem poder vender seu artesanato. A população de guaranis, caigangues e charruas espera ajuda durante a pandemia. O portão fechado da aldeia avisa: cuidado extremo contra o novo coronavírus. Ninguém sai das aldeias pelo perigo do contágio desse vírus que, falando em questões indígenas e saúde, é muito delicado. O isolamento para conter a propagação da Covid-19 tem enorme impacto na comunidade indígena. E daí toda dificuldade de alimento, porque o artesanato é fonte de renda para nós, né? E daí já não tem mais também para sair levar artesanato para o centro. No Rio Grande do Sul, são mais de 32 mil índios, segundo um recente censo do IBGE. A população de guaranis, caigangues e charruas reclama a falta de auxílio das autoridades. Nifunai não mandaram nada também. Essa poderia mais ajudar, porque elas são... Elas poderiam reconhecer nosso como que nós passamos a aldeia, o que nós precisamos daqui da aldeia, assim. Mas só que nunca apareceu.
Aqui na aldeia Jataitã, são 246 índios isolados pela pandemia, inclusive com mudança na rotina de visita dos médicos. A média é de uma visita por semana, mas a última já faz mais tempo e nenhum alerta foi feito sobre a pandemia. Importante de orientação também ao médico, o que tenha para tratamento. Uma realidade comum em diferentes áreas indígenas do estado, como na aldeia Guarani, onde moram 22 famílias, mais de 60 pessoas. A comunidade já não tem mais como comprar alimento, então tudo isso é um problema muito sério. A Secretaria de Saúde do Estado depende de verbas do governo federal, que define o orçamento para a FUNAI. O problema é que na ponta dessa cadeia, a fome não sabe o que é burocracia. A gente está precisando de alimentos que as crianças estão precisando de leite. É um pedido e tanto. Se você quer ajudar alguma dessas aldeias, entre na nossa página lá, facebook.com/sbtrs-oficial. Lá você vai ter todas as informações de como colaborar com essas comunidades. A gente viu há pouco iniciativas, por exemplo, lá na Restinga, do Padre Seron, que é uma iniciativa bastante conhecida, que ajuda a população carente, população vulnerável. Embora fechada, continua repassando alimentos. Neste caso, as comunidades indígenas não têm acesso a nada. O que a gente vê é um apelo, é um pedido. Pelo amor de Deus, nos ajudem. A população indígena, que já tem que ter uma atenção especial, em dias comuns, tem que ter mais ainda agora. Em meio a uma pandemia, aquela comunidade pode... Olha, o vírus, se entrar numa comunidade como essa, a gente não sabe que resultado pode ter. Então ajude, faça lá a sua parte e as autoridades, por favor, também façam a parte de vocês. Informação é o mínimo. Bom, nós vamos nos despedindo, mas com música. Apesar de tudo, tem música. No Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, um coro, o coro Ressonare, deixou uma mensagem de esperança. O nome da canção, Bênção Antiga, nada mais propício para esta época. Força, vai passar. A gente se vê amanhã. Tchau.